Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o quadro Corrida a Corrida do GP Total. Estamos na temporada 86, ocorrida há 40 anos atrás, maior temporada da história da Fórmula 1. Chegamos ao round 12 de 16, Grande Prêmio da Áustria na belíssima Österreich-Ring, ou também Zeltweg. Fale como você quiser, e suas curvas de altíssima velocidade, o retão, todo esse circuito que depois foi totalmente achincalhado, esculachado por Hermann Tilke, essa figura que eu tanto detesto e que já fez tanta bobagem nos circuitos aí pelo mundo. Mas essa era uma época de turbos a mais de 1000 cavalos e uma pista que era o casamento ideal para que você se arrepiasse com a velocidade e a potência transmitida no chão em um circuito de curvas de altíssima velocidade. E para a gente trazer os detalhes do Grande Prêmio da Áustria, faço mais uma vez dupla com o meu amigão Márcio Madeira. A gente já vem falando, já vem preparando o pessoal, para quem tem acompanhado a série, vocês têm acompanhado a série, assine as notificações para que você continue sempre com a gente. Sempre que sai capítulo novo aqui do GP Total Corrida a Corrida, temporada 86, você vai estar lá vendo em primeira mão. A gente já tem feito esse spoiler alert de que o Grande Prêmio da Áustria ele foi mais morno, porque a segunda metade de 86 foi só pauleira, só corrida importante, emblemática e com lances muito interessantes. Mas a pista da Áustria é uma coisa que que casava com esses carros turbo de uma forma que você via o desafio que era você contornar da maneira mais rápida possível e depois abrir o turbo nas retas desse circuito austríaco. E é claro que nisso aí a gente vai dar uma especial relevância ao carro da Benetton, que estava com aquele incrível motor BMW M1213, que provavelmente na configuração de qualificação estava para lá dos 1.400 cavalos. Fez a primeira fila e, claro, para a gente falar todos os detalhes. Márcio, vamos de Áustria, que era uma pista incrível, até o tio que esculachar tudo. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucão, amigos de casa. Espero que estejam curtindo a série aí. Ajuda a gente. Curte, compartilha, faz chegar quem gosta, porque pra gente faz muita diferença. Essa pista é a pista do meu coração, quer dizer, Jacarepaguá é meu lugar favorito no mundo. Em termos de traçado, topografia, minha pista favorita era com certeza o Österreich-Ring. Especialmente antes da chicane, depois da reta, aquela versão ainda dos anos 70, era meu traçado favorito. É como se fosse um Brands Hatch para adulto, né? O que Brands Hatch era como se fosse um Brands Hatch maior, Brands Hatch pequenininho, né? Aquele monte de subida, descida, muito desafiador, piloto trabalhando o tempo todo. A Áustria é uma pista já totalmente compatível com Fórmula 1. Né? Esse Brands Hatch era uma pista para Fórmula 3, o Österreich-Ring era uma pista para Fórmula 1 mesmo, para esses carros. Uma pista que você podia abrir o motor e eu lembro de Roberto Pupo Moreno falando para mim, ele fez um teste com essa Williams FW11B, a de 87, nessa pista. E ele falou para mim que foi a experiência mais prazerosa que ele já teve ao volante na vida dele. Pilotar esse carro, e olha que estava com 4 bares de pressão, ainda em 86 ainda tinha mais. Nessa pista, ele falou que na curva Bosch, por exemplo, você ficava mais de 4 Gs de aceleração lateral por 3, 4 segundos, você tinha que prender a respiração, e ele falou que não tinha força para tirar a mão do volante e cambiar, então ele tinha que contar 1, 2, 3, prender a respiração e dava um tapa no câmbio, porque se você não batesse no câmbio, o motor explodia. Então você imagina, a gente não consegue imaginar o que era isso, né? O que é pilotar um carro com esse tipo de força, né? E eram curvas com cambagem, com subida e descida, e você tendo a oportunidade de ver vídeos dessas provas, 85, 86, 87, com câmeras assim, à beira do asfalto, vendo os carros passando em aceleração máxima, se tiver sem narração, se tiver só som ambiente, você entende o nível de força que estava envolvido ali. Automobilismo para adulto, automobilismo de gente séria, automobilismo que dá medo, né? Os carros passando e berrando e o piloto com o pé cravado naquelas curvas de altíssima velocidade, tinha que ser braço, tinha que ser maluco, tinha que ser realmente alguém muito comprometido para enfiar o pé nesses carros e confiar que ia fazer. E o som, a fúria dos carros entrando em reta, subida, descida, e aquele torque todo, aquela brutalidade toda, é um espetáculo.
é um espetáculo. A corrida em si não foi tão boa quanto as anteriores ou as próximas vão ser, mas você olhar esses carros de 86 sendo guiados no limite numa pista como essa, por si só é um privilégio, um espetáculo, um patrimônio histórico da Fórmula 1, do automobilismo, do esporte a motor, porque era lindo de ver, é lindo, essa pista é fantástica e os carros sendo acelerados com aquele som, aquela fúria, sozinhos ou em conjunto, poesia, é lindo demais. Então, e diferente do Brands Hatch, assim, muito parecido com topografia e tudo mais, mas curvas de raio mais longo, aceleração muito maior e parece que uma pista que os carros cabem, ao contrário de Brands Hatch, que você falava, cara, o carro não cabe mais ali, você não consegue baixar mais o tempo, está no limite do pneu, está no limite da suspensão, não é mais limite de potência que está envolvido. Então, em Osterreiching, né, em Zeltrek, você, ali sim, ali a pista comportava esses carros, era uma pista à altura dos carros, exceto pelos problemas que causava de ser muito estreita e geralmente dava problema na largada. Em 87 eu vi isso, por causa do atropelamento, né, do Servo, que o Johansson. O Servo já estava circulando 15 minutos pela pista e não interromperam, ele acabou atropelando, o bicho explodiu, caiu, sujou o Ayrton Senna que vinha atrás todo também. Coisas absurdas que você podia ver ali, né? Mas o que a gente pode falar sobre essa etapa? Muito motor, e aí não é coincidência que você tenha as duas Benetton monopolizando a primeira fila, com o Fábio à frente do Berger, né? Berger é a estrela local. A gente está vendo aí, o Fábio fez a terceira pole da vida dele, e chega a ser engraçado, porque a gente fala que ele fez as 3 poles e nunca liderou uma volta. E nessa corrida acontece uma coisa muito engraçada, eu deveria falar isso quando acontecer, mas eu já vou antecipar. Em dado momento, claro, como ele nunca liderou uma volta na vida, o Berger passa ele na largada, né, ele vai comboiando o Berger, vai atacando o Berger, e nessa altura ele consegue ultrapassar o Berger, vai liderar a primeira volta da vida dele, ele vai liderar. Ele ultrapassa o Berger e quebra o carro na mesma hora. Chega a ser engraçado. É a maldição, cara. Assim, é um negócio surreal. Fazer 3 poles eu não consegui lhe dar uma volta. Na hora que ele passa o Berger, uma curva depois o carro tá quebrado. Assim, chega a ser engraçado. Tem uma imagem aqui da largada, né? Já o Fábio ficando para trás. E sabe que antes da gente poder fazer essa gravação também a gente faz a lição de casa. Numa entrevista, o Theo Fábio falou que essa era uma corrida para ganhar. Só que ele deu uma passada de giro nesse motor. Enquanto ele estava perseguindo o Berger ali, deu um pulo, a marcha não entrou, ele subiu demais. E é claro que isso aí certamente foi um fator determinante. Ele deve ter, na hora que ele pegou o vácuo e ele saiu do vácuo e dá aquela segurada, o motor foi embora. Mas na própria ultrapassagem ele forçou, na própria ultrapassagem já devia estar fragilizado, né? Na própria ultrapassagem ele forçou e ali mesmo já foi embora. Mas que era carro e era situação para vencer. Lembrando, a temporada de 85 que a gente fez aqui no Corrida a Corrida também, a gente falou sobre a pole do Theo Fábio em Nürburgring em 85 com a Toleman, que era antecessora desse carro que ele estava usando. Esse carro da Benetton estava andando demais nesse fim de semana. O pneu Pirelli também contribuindo para que eles tivessem essa performance tão interessante para o Qualify. O Fábio faz a pole, o Berger fica ali praticamente 2 décimos de segundo, o Keck Rosberg faz um terceiro lugar com 3 décimos e meio, e a quarta colocação já do Ricardo Patrese com outro carro BMW. Tá? E mostra aí que não só BMW em pé, como o deitado também, o Patrese faz um ótimo quarto lugar, ele fica a meio segundo, o que esses gaps eram mais elásticos nessa época, é bom contextualizar. O Prost vem em quinto lugar no Qualify, o tempo dele é o de sexta-feira, ele não consegue melhorar, né, no sábado, mas ele larga na quinta colocação, só depois vem as duas Williams Honda e o Ayrton em oitavo. Ou seja, os motores Tag Porsche também estavam rendendo muito bem nessas retas, o Warwick faz ali um 10º lugar com a outra Brabham BMW, ou seja, os motores BMW andando demais
Diferente das Arrows BMW que ficaram lá atrás, não conseguiram a mesma performance, mas tanto o Benetton fechando a primeira fila quanto a Brabham, os dois carros no top 10, brigando ali com motores Honda e o Tag Porsche, claro, o Ayrton como o melhor motor Renault de sempre. Isso mostra que realmente era uma pista para motores, e nesse caso eles estavam muito bem, estavam em ótima forma. Sempre lembrando, o motor M1213 ele era sim o mais potente, e provavelmente a Benetton B186 foi o carro mais potente de todos. Ali a gente já estava falando de mais de 1.400 cavalos em configuração de treino, mas era um motor que não tinha a elasticidade e muito menos a eficiência energética do Honda, que era, repito, isso já vem de episódios anteriores aqui do nosso Corrida Corrida, era o motor mais eficiente, porque alinhava a potência à economia de combustível. A lembrar que em 86 eles estavam lidando com um tanque que tinha 25 litros de combustível a menos, 195 contra os 220 que eles usavam na temporada anterior de 85. Tudo isso conta também, mas para as retas ali e na configuração de qualifying, aqueles 1.400 cavalos, mais de 1.400, foram certamente muito bem-vindos. Pois é, o Ayrton ele teve problema na sexta-feira, ele teve que usar, inclusive, o carro do Dumfries, ele, na sexta-feira ficou em nono, baixou bastante o tempo para sábado, mas é como se estivesse de volta ao Canadá, que ele não tinha condição de brigar com o Williams e com o McLaren, só que agora, além de tudo, também tinha a Benetton, né, os dois carros da Benetton, e ainda entrou aí uma Brabham do Patrese na frente. Então, ele ficou numa pista que o motor contava tanto. O Ayrton já tinha classificado mal na Áustria em 85, classificou em 14º, foi a pior posição dele. E depois dessa Áustria 85, ele nunca mais vai largar fora dos 8 primeiros. Essa foi uma das únicas ocasiões que ele chegou ali no limite desses 8 primeiros, das 4 primeiras filas. Mas até o fim da vida dele, ele nunca mais largaria fora das quatro primeiras filas, apesar de alguns momentos de falta de desempenho em classificação em 87 e em 93. O Ayrton, em 85, veio de 14º para segundo, faz uma baita corrida, mas em 86 não, foi só uma corrida miserável mesmo. Não teve nada disso, a gente pode tirar ele da equação rápido. Ele na oitava volta já estava com bolhas no pneu dianteiro esquerdo e com problema muito sério de ignição. Ele vai parar, vai dar mais algumas voltas ainda, mas não abandona cedo, porque o motor estava horroroso. E para o Ayrton é o começo do fim, né? A gente viu que até o final do GP da Hungria ele estava em segundo no campeonato, muito próximo ainda do Mansell na briga, porque o Mansell tinha perdido o desempenho, né? O Mansell, a partir do momento que começou a copiar o acerto do Nelson, e o Nelson começou a usar isso a seu favor, a negligenciar a informação, ou direcionar o acerto em caminho errado para iludir o Mansell deixou de ser um contender, tanto na Alemanha quanto especialmente na Hungria. Ele não viu a cor da bola na Hungria. Então o Ayrton vinha de duas segundas colocações, ele estava assim, contra todos os prognósticos, na briga pelo título. Não tinha desempenho para isso, mas vinha se mantendo, né? E essa prova da Áustria, ela, apesar de não ter sido a mais emocionante dessa parte do campeonato, ela foi decisiva totalmente para o campeonato. O campeonato fica muito... os primeiros colocados ficam muito próximos depois dessa prova. O Ayrton sai dessa equação com esse problema de pneu e sobretudo de ignição. O Nigel vai ter problema de transmissão de novo, e é curioso como o Mansell quebrava a transmissão, né? Ninguém tira da minha cabeça que isso tem a ver com o pé pesado dele, com a forma de guiar. A gente vai lembrar que ele quebrou a transmissão, por exemplo, na primeira largada em Brand 7, quebrou agora de novo, vai quebrar no Japão em 90, e com certeza, se a gente for buscar a memória, vai lembrar de outros casos. Acho que o Mansell não era muito delicado com as transmissões dele, né? Aquela coisa de deixar... Vou jogar aqui uma curiosidade, Márcio, porque você teve ali uma leva, uma horda de motores Renault parando no começo da corrida, porque o Dumfries sai... Bom, primeiro, o Patrese larga com o carro que era do Warwick. O Warwick não larga. Então você já tem um motor BMW a menos. Aí o Patrese estoura o motor já na segunda volta. Ou seja, a Brabham é a primeira a empacotar as coisas e voltar para casa. E daí, depois de uma Osella quebrada, do Allenberg, e uma Zack Speed quebrada, você tem
O Dumfries saindo na 9ª volta com problema de motor. O Strafe também saindo na volta seguinte, na 10ª. Depois o Brundle com problema de turbo na 12ª e o Senna com esse problema de motor também na 13ª, ou seja, no intervalo de menos de 4 voltas aí, a gente tem 4 motores Renault abrindo o bico e fazendo com que todo mundo fique fora dessa corrida. Considerando que o Ayrton não deu 13 voltas assim, direto, né? Ele deu 8 voltas, parou no box, e ele começa a tentar ajeitar. Então ele acaba completando 13 voltas, mas não foram nem não quer dizer que foi simultâneo aos outros, porque ele estava já estava fora do trem da prova, né? Desde o primeiro pit stop, ele faz um pit stop com 8 voltas e com o motor rateando, já tá fora da disputa e já tinha compreendido isso, né? Mas ele acabou completando 13 voltas. É interessante observar como era uma pista muito, muito sacrificante para motor, né? O motor girava muito alto. Era uma pista que rivalizava com velocidade média com o Monza e com o Silverstone, né? Então, os motores giravam muito alto nessa prova. Era uma prova muito rápida, né? O lance do Telfab da quebra ocorre na volta 17. Então a gente tem o Berger continuando na liderança, mas eu volto para você dar o andamento da corrida, porque logo em seguida o Mansell vai abandonar. O Piquet quebra então o Piquet quebra, o Mansell quebra. No intervalo o Nelson abandona. Ele abandona por superaquecimento. É uma coisa curiosa isso, né? Ele abandona por superaquecimento. Não tem informação se tinha algum detrito na entrada de ar, alguma coisa assim. Se foi um erro, se foi algum erro da equipe, enfim. Mas ele é curioso abandonar por superaquecimento. Aliás, é curioso que o Nelson não tenha vencido lá, porque o Nelson andava sempre bem lá, assim. A pista casava com as características dele. Em 83 ele andou bem até ter problema também. Eu diria para você que acho que o meu piloto favorito nessa pista foi Emerson Fittipaldi. Emerson andava muito bem lá, muito bem. Ganhou em 72, em 71 ele foi segundo com um carro que não estava tão bom, em 73 ele tinha tudo para vencer também. Então, o Emerson andava muito bem lá, era uma pista que também escolhia seus pilotos, assim, tinha sua personalidade. O Prost e o Lauda, claro, andavam bem, mas o Nelson teve essa situação do superaquecimento, e aí o Prost acaba ficando sozinho nessa disputa, tanto que segundo e terceiro vão chegar as 2 Ferraris, com o Alboreto e com o Johansson. No melhor desempenho da Ferrari no ano, mas também herdando muitos abandonos, né? O Keck também abandona, e o Prost acaba tendo o melhor dos desempenhos, o melhor dos resultados, na verdade, porque ele andou bem, ele estava andando muito bem, a McLaren estava forte, ele estava andando muito bem, sempre foi forte lá, mas se na Hungria ele pela primeira vez não tinha pontuado, na Áustria ele pontuou sozinho, praticamente. Ele pontuou, Mansell não pontuou, Senna não pontuou, Piquet não pontuou. Então foi a corrida que trouxe o Prost de volta para a disputa. Ele que estava ficando para trás, ele saiu da Hungria como 4º colocado e não tinha mais, apesar de ter um ritmo bom de prova, ele não tinha tanta condição de ultrapassar, a velocidade em reta não era tão forte assim. Ele jogou muito ao longo do ano com pitstops, com o ritmo, tentando ficar com pista livre para impor o ritmo de prova dele. A gente não está vendo, falando muito do Prost em disputa direta com ninguém, enquanto a gente fala das batalhas Piquet e Senna, Piquet e Mansell, Senna e Mansell, a gente não fala muito em batalha com o Prost. Ele está sempre invisível, sempre abaixo do radar, e sempre pontuando, sempre chegando bem, mas essa é a prova decisiva, a prova que traz ele de volta para a disputa, e era uma raposa. Ele tinha sido campeão em 85 pela primeira vez, depois de muitos anos perdendo o título, já tinha tirado aquele peso das costas imenso que ele tinha depois de perder o título por meio ponto em 84, tendo perdido 83 também por margem mínima, né, e 82 também, enfim, ele já achando que nunca mais ia ser campeão. Ele é campeão em 85, tira esse peso dos ombros, e agora ele estava sem peso, ele estava correndo por fora, né, para ser campeão, na briga pelo título, e vendo a Williams entrar em colapso com o ressurgimento do Nelson. O Nelson começa a chamar para si a responsabilidade, vence 2 em sequência. O Mansell, que estava em posição de ser campeão, começa a perder desempenho, porque não tem mais o apoio do Nelson para ajudar no desenvolvimento do carro, no setup do carro, no ajuste. O Ayrton não tem força, né, para acompanhar uma campanha até o fim do ano, brigando entre os primeiros, não tinha
um cobertor muito curto, ele não tinha equipamento para isso, e o Prost, de repente, está de volta nele. De repente, ele com essa vitória, ele tá de volta e agora muito mais leve do que em anos anteriores, vendo que a Williams tinha um melhor equipamento, mas estava em conflito, vendo a Benetton se tornar um contender por vitória, né, o cenário começa a ficar interessante. De repente as Williams começam a ter condições de perder pontos, e ele ali chegando na reta final, restando poucas corridas, ele com grande chance aí de entrar na briga para valer. Então, não foi uma corrida mais interessante, foi decidida em grande parte por abandonos, mas para o campeonato foi importantíssima. E o Prost tem méritos de ter levado esse carro até o fim, numa condição vencedora. Ele tem os méritos dele, ele é extremamente suave com o equipamento, coisa que o Nelson também era, coisa que o Ayrton também era, apesar de muita gente falar que não. Eu confio muito no Gordon Murray, entrevistei ele e ele me falando isso, que o Ayrton também cuidava bastante do equipamento, talvez não no nível do Prost, talvez não no nível do Nelson, mas que era muito cuidadoso com o equipamento também. Não era um moedor, como muita gente fala. Mas assim, o Prost tem os méritos dele e conquistou uma vitória fundamental para o campeonato. O melhor resultado da Ferrari, a Ferrari que estava totalmente apagada no ano, começa agora a surgir. O Johansson vai ser o quinto colocado na classificação, ele tinha pontuado muito pouco na primeira metade do ano e começa a pontuar mais agora nessa reta final. O campeonato vai crescendo. É uma prova, como a gente falou, que não foi a mais emocionante, mas ela agrega muito para a tensão do que vem pela frente. Ela ajuda a tornar muito mais tenso o desfecho da temporada, o que a gente tem pela frente agora, e é imperdível. Para quem chegou até aqui, daqui para frente, agora, Deus nos acuda, tensão muito grande, até o terceiro grande clássico do ano, que é Adelaide, talvez, é difícil de falar, mas certamente uma das maiores corridas de decisão de campeonato de sempre. Provavelmente a minha favorita, né? Teve outras grandes corridas de decisão de campeonato, mas se eu tivesse que votar em uma, meu coração está em Adelaide. É interessante, isso aí eu vou colocar numa imagem que traduz um pouco isso. A gente está falando de uma Fórmula 1 que sim, o fator quebra era relevante, que é uma coisa que não existe mais. Hoje as quebras de Fórmula 1 são muito raras, e isso é retrato de uma época. Estou mostrando aí o Patrick Tambay com a Lola Haas, ele chega na quinta colocação, e essas quebras muitas vezes faziam com que corridas se tornassem corrida de resistência e que os 6 primeiros que faziam o grupo que pontuava fossem exóticos, fossem diferentes. Porque, veja, as quebras evidenciam a posição de largada dos 6 primeiros que passaram, que pontuaram no Grande Prêmio da Áustria de 86. O Prost largou em quinto. O Alboreto largou em nono, foi o segundo colocado. O Johansson largou em 14º, foi o terceiro. O Alan Jones, com a outra Lola Haas, ele largou em P16, foi o quarto colocado. O Tambay largou em 13º. E o sexto colocado, que foi o Christian Danner com a Arrows BMW, ele largou em 22º. A gente falou, né, as Arrows lá atrás, durante o qualifying, e ele ainda conseguiu escalar ali para conseguir pontuação. As duas Benetton, que eram favoritas, não chegaram nos pontos. As duas Williams quebraram, a Ayrton quebra, um monte de motor Renault quebrou. Acabamos de falar sobre isso também. Isso faz com que você tenha esse tipo de situação em que o resultado surpreende. Pode não ter sido uma corrida emocionante, a gente está vindo de Hungria 86, a gente não tem como falar de uma coisa diferente, né? Porque a gente não pode nem cobrar uma corrida depois de ter revisitado a Hungria, uma corrida emocionante, cheia de ultrapassagem mais apoteótica, incrível da história da Fórmula 1, que acabou de acontecer na etapa anterior. Mas a gente tem esse tipo de componente que é o retrato de uma era em que você tinha essa guerra, essa corrida armamentista pelos cavalos de potência, você tinha equipamentos realmente indo ao limite da quilometragem da corrida, lembrando que hoje você tem motores, transmissões e demais componentes que precisam muitas vezes durar várias corridas e às vezes até temporada inteira.
Então, era uma Fórmula 1 que, sim, buscava o limite, inclusive o limite do equipamento, e que, vez ou outra, fazia com que as 6 primeiras colocações tivesse esse tipo de surpresa. A Fórmula 1 atual, você jamais vai ter uma formação de 6 primeiros vindo dessas posições de grid que eu falei para você. É uma coisa muito difícil, a não ser com chuva, maluquices de safety car, mas aí são coisas que o fator do imponderável se coloca à frente do que era o fator quebra nessa época do passado. Gente, É uma estamos indo valência que se perdeu. Só terminar, Lucas, é uma valência que se perdeu. A gente falou justamente que é um ano que tirava tudo dos pilotos, né? E você levar o carro até o fim, você cuidar do equipamento, também era premiado, né? Também era uma coisa premiada. E assim, só para encerrar, eu nem ia falar, mas você levantou a bola. Esse tipo de fragilidade mecânica também agregava muito em tensão quando a gente tinha um embate direto, como teve entre Nelson e Mansell, por exemplo, em Brands Hatch, como a gente teve entre Nelson e Mansell em Silverstone 87, como teve entre Ayrton e Nelson em Monza 87, como teve, sobretudo, entre Senna e Prost no Japão em 89, que você via, ou na Alemanha em 89, que você via 2 pilotos chutando para o espaço essa questão de cuidar do carro. Claro, eles pilotavam os dois com muita classe, andando mais no limite possível e tentando preservar o carro enquanto fazia isso, mas chutando para longe toda a cautela. Então agregava muito. Você, quando vê um pega do nível de Verstappen e Hamilton nos Estados Unidos em 2021, uma das maiores corridas desse século, sem dúvida nenhuma, maravilhoso, os dois andando no limite o tempo todo, mas não tinha a sombra da quebra, não tinha, nunca se elimina totalmente ela, mas é uma coisa que virou exceção, né? Não tinha essa sombra constante. Ao passo que o Prost usou isso, por exemplo, no Japão 89, de falar, bom, eu posso quebrar, eu tenho resultado sobrando, eu posso quebrar, eu vou com tudo, aí o que vem atrás de mim ele não pode quebrar. Então, esse nível de tensão se perdeu, né? Então, assim, a gente não tem como desaprender, não estou querendo brigar com a história, a gente não tem como desaprender agora que a gente tem muito mais confiabilidade mecânica, mas também era interessante, era o que justificava o sistema de melhores resultados, que é tão criticado. Então, mas era muito, muito justo num campeonato que você tinha tantas quebras, você priorizar esses melhores resultados que você tinha aí. Ainda um peso, a constância, você vê que o Ayrton em 89 vai somar só 7 resultados, quer dizer, ainda continua sendo afetado, mas você também obrigava o piloto a lutar por vitórias, a lutar por bons resultados, não só levar o carro até o fim. Então, é o retrato de uma era. A gente tem que julgar essas coisas pelo contexto da época, né? Então, eu sinto falta dessa tensão que você tinha, de ver um piloto brigar com o outro e falar, beleza, ele está andando num ritmo muito forte, o outro está forçando ele a andar rápido, está forçando a gastar combustível, está forçando a gastar pneu, não vai aguentar, não vai chegar até o fim. Não se perde por completo, mas era muito mais intenso nessa época, né? Então, sinto falta disso, e era interessante. Você via que um piloto que tivesse uma estratégia de levar o carro até o fim, ele podia ser premiado, mesmo uma equipe muito pequena, com um ponto. Então a gente fala, os primeiros colocados estavam separados, quer dizer, os pilotos separados por muitos segundos da classificação. Perfeito, amigão. Mas me mostra hoje em dia, quando é que você vê um piloto sair lá de trás e chegar no fonte? Você tem que falar do contexto completo, não fala só de uma parte. Né? Você tinha uma variação de vencedores muito maior do que tem hoje. Né? Então, não é só pela distância entre os conjuntos que você analisa, até que a gente sabe muito bem de tudo que é feito para você premiar a incompetência e punir a competência atualmente para fazer equalizar. Então, coisas que não tinham, não era assim antigamente. Né? Então, não estou dizendo que tudo era melhor, não estou dizendo nada disso. É só que são coisas que a gente tem que analisar de forma séria. Não dá para a gente pegar e escolher um fator que favorece nossa argumentação e ignorar todo o resto. Né? Era interessante, sim, você ver equipes de fundos de grid com, às vezes, uma atuação invisível, mas você vai lá a tabela de tempos num bom ritmo, do início ao fim, poupando e tal, e pontuar. Isso era muito interessante. Você premiava a classificação com um piloto bravo e premiava também na corrida a estratégia, poupar pneu, enfim, tinha muitas coisas que eram premiadas. E a quebra, eu acho que faz parte, né? A quebra, ela faz parte da história do automobilismo, do esporte a motor, e eu também fecho contigo. Eu gosto de ver uma equipe assim, pequena, às vezes conseguindo um bom desempenho e sendo premiado com ponto. Eu acho bacana isso, eu acho rico. É isso aí. A gente encerra o round 12, 4 para acabar, ou seja, a gente encerra segundo terço,
entra no último terço aqui da nossa série especial, GP Total Corrida a Corrida, temporada 86, e se eu fosse você, assinava as notificações para não perder os próximos capítulos, porque ainda vem Itália, Portugal, México e o encerramento na Austrália, para a gente fechar com um dos melhores fins de campeonato, uma das maiores decisões de campeonato já acontecidas na história da Fórmula 1. Sigam conosco aqui no GP Total Corrida a Corrida, deixe o seu like, assine as notificações, veja em primeira mão aqui, revisite com a gente, comemore com a gente, rememore com a gente a incrível temporada de 1986. Até lá!